Olá, milionários! Mais um encontro nosso. Agora eu vou falar sobre Value Investing. Eu já falei de Deep Value Investing, né, que é investimento em valor profundo, né, que seria o caso de você investir em ações que estão passando por algum momento ruim, consequentemente com um preço bem abaixo do valor justo delas, né? Então, são apostas de alto risco e com grande potencial, consequentemente, de retorno, né? Mas lembrando que o risco também é bem elevado, é proporcional, tá certo? Eu vou falar do Velho Investing, que não é uma empresa que está com tão desconto, um desconto tão grande, porém, nós vamos buscar no Velho Investing, que significa investimento em valor, empresas que estão abaixo do seu valor justo. Então, como eu já falei com vocês, desde lá do básico, preço é muito importante. Você saber o valor justo de alguma coisa e comparar com o preço. Então a gente vai procurar sempre usar o velho investe, comprar barato e vender caro. Serve para ações de dividendo também, no final das contas, tá bom? Então o investimento em geral a beleza é essa, você comprar barato e vender caro. Então por isso você tem que saber avaliar bem, né? Os outros são bobos, você vai conseguir ser mais perto do que eles, você vai conseguir ser melhor do que eles em avaliar e, consequentemente, você vai lucrar com isso daí, tá? Numa compra, no caso de ações, na compra de carro, na compra de apartamento, é importante você saber o valor do que você está comprando e quem melhor avalia o valor, sair melhor na negociação, tá bom? Então vamos lá, como já defini para vocês, Value Investing é o quê? Investimento em valor. Tradução é investimento em valor. Que é uma estratégia que consiste em comprar ações de empresas sólidas, então aqui continua valendo aquela história de você estudar a ação que você vai investir. Se não for uma ação que estiver passando por dificuldade em empresa, então vai ser Deep Value Investing, não é Value Investing. Tá? Então, empresas sólidas, empresas que não estão endividadas, empresas de setores bons, promissores, líder de mercado, né? Então o Warren Buffett fala de um castelo. O castelo tem um fosso, né, de proteção. Então você vai procurar empresas que tenham esse fosso de proteção. Aí você tem exemplo, a Harley Davidson. Qual o posto de proteção dela? A marca. Seria o Apple também, no caso do iPhone. A pessoa compra porque gosta daquilo. Não interessa se é mais caro, ela quer ter o prazer de ter um iPhone. A pessoa quer ter o prazer de ter uma Harley Davidson, ela não vai comprar outra que é mais barata, ela quer ter a marca Harley Davidson, tá bom? Assim como o Corolla, né? Aqui no Brasil é bem valorizado o carro Corolla, é um carro bem vendável, então mesmo usado tem um bom preço de revenda por causa disso. Então isso é a confiança na marca, né? Você tem também empresas que vai ser difícil você criar uma competidora para ela. Então, seriam também empresas que têm posto de competição. Por exemplo, a Taurus é a única empresa de arma que tem aqui no Brasil. Então, ela tem esse posto de proteção. Então, o Velho Invest passa em você analisar as empresas e você vai levar em conta quanto tempo ela tem. Quanto mais tempo uma empresa tem, melhor significa que ela já superou as dificuldades naturais que as empresas passam. Então, nós temos empresas centenárias na Bolsa, Banco do Brasil, Klabin, né? Empresas que são perto de ser também centenárias, tá bom? E com isso, escolhendo uma boa ação, você prevê, né, calcula, melhor dizendo, qual o preço justo dela, né, ou você analisa qual o melhor preço justo dela, e, consequentemente, você vê se vale a pena ou não investir nela. Tá certo? Bom, então, você vai comprar empresas sólidas por um preço abaixo do seu valor intrínseco. Aqui, de novo, peço desculpas sempre para vocês. Quando configura, eu até mudei um pouco a apresentação para evitar esse problema aqui. Quando coloca do PowerPoint, passa pela plataforma, ela desconfigura. Mas, enfim, ainda só aqui. Aqui é o valor intrínseco, tá? Que é o valor real da ação. Tá? Então, você vai procurar sempre ver um desconto em relação ao valor real. Bom, foi popularizada por Benjamin Graham e Warren Buffett. Na verdade, nos anos 30, o Graham, que é esse senhor aqui,
e mais o Dodge, que era sócio dele, eles começaram a pensar nessa questão do velho investe, porque as pessoas compravam ação até então, lembrando que a bolsa quebrou em 29, né? Mas até então, as pessoas, até os anos 30, tá? Foi em 1900 foi perto dos anos 30 que eles escreveram como analisar, o Dodge e o Graham, como analisar empresas baseada no análise dos seus balanços. Que as pessoas antes elas compravam por dica, como fosse jogar na casa de apostas. Ah, pô, eu acho que tal empresa é boa. O camarada comprava, outro ouvia, corria para comprar também, porque alguém falou. Ah, eu ouvi dizer que tal empresa vai valorizar muito. O pessoal corria para isso aí, né? Para comprar aquela empresa, sem uma análise sobre a empresa. Inclusive, tem a técnica de análise gráfica, que você não preocupa em analisar a empresa, você preocupa em analisar o movimento do mercado. Isso chama análise gráfica. Você olha o gráfico de variação de preço, né, da ação. E aí você vê, tem pessoas que subem isso aí no momento de entrada, no momento de saída, né, da empresa, sem se preocupar com a qualidade dela, apenas com a variação de mercado. Isso chama análise gráfica. E isso daí já nos anos, mais ou menos aí também, antes dos anos 20, começou-se a se estudar isso daí. Então já tinha algumas pessoas que usaram a análise gráfica, inclusive o Dow Jones, né, que tem um índice da Bolsa, o Dow, ele, que é o sobrenome dele, né, ele foi um dos que usava análise gráfica nos investimentos dele. Já falei com vocês também lá no Iniciante, é bom vocês darem uma revisada se vocês esqueceram, sobre o Jesse Livermore, que também usava análise gráfica, né, antes dos anos 30. Né? Mas a questão de você analisar uma empresa pelo valor dela, ninguém fazia. Então, tá, no início dos anos 30, no final dos anos 20, na verdade, eles lançaram um livro que primeiro começou a falar sobre analisar o balanço de empresa para ver a qualidade dela. E através disso daí, o Graham ele criou uma fórmula que hoje só serve para empresas industriais, né? Porque a economia mudou muito da época dele. Mas ele chegou a criar uma fórmula que calculava qual o valor justo de uma empresa. Tá? Então, aqui é o Benjamin Graham, e o Buffett foi um aluno dele. Buffett já era um gênio, né? A pessoa já nasce gênio, e ele procurou se aprimorar, que é muito interessante. Ele se aprimorou, ele estuda muito até hoje, né? Ele chegava a estudar 8 horas por dia para poder fazer os investimentos dele, mas enquanto ele era jovem, ele começou a se aprimorar em investimentos, vamos dizer assim. Ele já foi empreendedor, praticamente desde criança ele era empreendedor, vendendo bala, vendendo refrigerante. Aí ele comprou uma máquina de música e ganhava dinheiro com isso, né? Fez sociedade com um amigo dele, o amigo dele tomava conta e administrava, ele comprou e administrava intelectualmente, né? E, enfim, até que ele comprou uma ação com a irmã dele, a ação subiu, eles venderam, depois a ação subiu mais, aí ele começou a pensar na teoria que eu vou falar daqui a pouco com vocês, que é buy and hold, que significa em inglês comprar e segurar, né? Ou seja, você esperar mais tempo uma boa empresa ela se valorizar. Inclusive eu estava vendo esses dias falando sobre o Bitcoin, um analista comentando, falando da experiência dele, né? Que ele comprava o Bitcoin na baixa e vendia na alta. Só que ele analisou os 9 anos que ele está no mercado, que se ele tivesse comprado Bitcoin segurado, ele teria ganho muito mais do que comprando e vendendo. Então, a teoria buy and hold parte dessa premissa, que eu já falei com vocês também desde o nível iniciante lá. Os primeiros encontros que nós tivemos de investimento. Quanto mais tempo você maturar seu investimento, menos risco e mais retorno. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, trabalha com uma margem de segurança. Isso aqui foi a grande contribuição, tá, que eles trouxeram. Na verdade, o Graham trouxe isso, e o Buffett, que estava falando na história dele, acabou que eu não concluí, peço desculpas, que ele já era empreendedor, né, desde cedo, comprou ação com a irmã, uma ação de uma empresa de petróleo. A ação teve uma valorização, eles venderam, e depois a ação continuou subindo mais. Mas ele começou a se interessar por investir em ações, e o Graham, ele lecionava numa universidade que não é a top dos Estados Unidos, mas ele lecionava uma disciplina sobre mercado financeiro.
Então, o Buffett ele foi fazer faculdade lá, ele fez questão de sair de Omaha, que é o estado dele, para ir para o estado onde era a Universidade do Graham, para poder fazer essa disciplina com Graham. Ele foi fazer administração nessa faculdade para pegar a disciplina com Graham. E ele foi o melhor aluno do Graham. E depois ele veio até trabalhar com Graham. Graham o convidou para trabalhar com ele na firma de investimento dele. Tá certo? Graham também, para variar, né, todos os exemplos que eu trouxe aí, ele era um imigrante, né, foi para os Estados Unidos, de fora, né, não me lembro, é italiano, se não me engano era italiano, apesar do nome dele, Benjamin Graham. E ele trabalhou com serviço braçal e tal, foi estudando, até que ele se formou, foi lecionar na universidade, como eu falei com vocês, mas era um estudante extremamente culto, erudito, ele gostava de música clássica, ele lia clássicos, né? E ele foi o mentor do Buffett. Buffett, depois que aprendeu com Graham, ele se aprimorou, né, usando a teoria do Philip Fisher. Daqui a pouco eu vou recomendar a vocês estudarem. Mas, enfim, feita a apresentação, o Graham ele não só calculou qual seria o valor justo de uma ação, como ele falou de uma margem de segurança, você comprar com pelo menos 30% de desconto à empresa. Isso que é margem de segurança. Margem de segurança do quê? Do preço cair. Então você colocava 30%, pelo menos, que se o preço caísse, você não ter prejuízo. Cair 10, 15, 20%, você ainda está no lucro, comprando com pelo menos 30% de desconto. Né? Não existia esse conceito para a época. Isso foi um grande marco do Graham, trazer essa ideia de preço justo. Então, o Velho Invest baseia-se na premissa que o mercado financeiro pode ser irracional. Na verdade, ele é sempre irracional. E emocional no curto prazo. Né? Então, o Graham ele criou a expressão senhor mercado, né, que até usei lá no nível iniciante desse projeto de investimento. E também que ele falava que era maníaco depressivo o mercado. No ponto 3, chama Senhor Mercado, a psicologia do investimento, então, uma homenagem ao Graham. Ele falava que o mercado era maníaco depressivo. Por quê? Porque quando as ações estão com preço subindo muito, as pessoas na ganância compram. Aí daqui a pouco o preço começa a cair, as pessoas começam a ter medo, desesperam, vendem. E vai fazendo esse processo até falir, né? Repita até falir. É a charge que eu peguei. Isso aqui é da Nord, da Research. Peguei essa charge lá. Então, pesquisei no IA e fui ajustando. Eu nem boto referência, porque na verdade eu mudei bastante coisa que apareceu da pesquisa que eu fiz no IA lá. Coloquei da minha cabeça mesmo esses conceitos. Mas, enfim. Então, tá aí. Tem um livro, né, do Benjamin Graham, um investidor de valor. Até esqueci, sabia que está faltando alguma coisa. Mas fica essa citação para vocês aí. O Investidor de Valor é um livro clássico do Benjamin Graham. Tá? Primeiro ele lançou análise de balanço, análise estruturada de balanço, se não me engano. E depois, nos anos 40, ele lançou Investidor de Valor. Tá? O Graham tem, já sugeri para vocês lá, quando vocês estavam fazendo o básico, o livro Bola de Neve, que é a biografia dele. Tá? E tem outros livros, quanto mais você ler, melhor para você. Tá? Mas sugiro esses dois. Bom, então, como o mercado ele não é lógico, resumindo isso, precifica mal as empresas que têm excelentes fundamentos. Por que vai fazer isso? Porque às vezes alguma notícia é ruim, que é momentânea. Tá? Então, um exemplo, PetroRio. Vai ter guerra, a ação subiu para caramba. Eu vendi um pouco das ações que eu tinha, porque não tinha lógica subir naquele momento por causa da guerra. A guerra não vai durar para sempre. Então, levou em conta que ia faltar petróleo, por isso que o preço subiu. Aí daqui a pouco a guerra acabou, o preço só tem caído. O que eu fiz? Comprei mais. Eu comprei mais quando caiu. Caiu mais ainda depois, não importa, mas eu comprei quando já tinha caído. Um preço que eu achei estava ridiculamente barato. Tá certo? Então isso aí é um exemplo de notícias momentâneas, porque a empresa continua boa. Ela estava aumentando a produção, continua aumentando a produção, né? E não tinha problema nenhum, foi só a questão da guerra. Tá? E aqui também, de novo, saiu aqui, mal alinhado. Momentâneos, ou também modismo de mercado, que está escrito aqui, tá? Notícias momentâneas ou modismo de mercado. Como assim modismo de mercado? IA. Então, agora, surge o IA. Então, o pessoal começou a comprar direto empresas de tecnologia. Essas empresas, boa parte delas vão falir. Tá? E até em vida, o grande investidor que acertou o colapso da Bolsa de 2008,
Michael, aí eu não vou lembrar nome, que eu sou ruim de nome, tá? Mas já sugeri para vocês assistirem A Grande Aposta. E é o gestor que escreve lá no final o valor quanto que ele lucrou, uma fortuna que ele lucrou apostando contra o mercado. Ele já falou que estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial. Ele apostou, ah, deixa eu lembrar aqui, gente, US$ 1 bilhão contra a Nvidia, que a Nvidia vai cair. Não, 1 bilhão não, desculpa, deixa eu lembrar um pouquinho. Ele apostou US$ 10 milhões. Se ele ganhar, ele ganha US$ 1 bilhão, é o contrário. Tá? Então, é esse nível aí de investimento que nós estamos falando. Então, seria modismo do mercado. Não é que a inteligência artificial, o IA, não seja uma coisa maravilhosa, poderosa, que vai crescer muito, mas é porque aqui é irracional. Né? Então, caso da Prio, caiu demais, porque a guerra acabou. O petróleo caiu muito, a Prio caiu muito, mesmo aumentando a produção, o que significa mais lucro, o que significa que a ação tinha que estar subindo. E, por outro lado, a Nvidia, ela o que acontece? Valorizou demais, subiu demais o preço, as pessoas pensando que, oh, meu Deus, agora é o futuro, o mundo vai acabar se não tiver inteligência artificial. Então, por isso que é irracional. Ou vai muito ao céu, ou muito ao mar, né, que no caso aqui para baixo, ou muito ao mar, ou muito ao céu. Né? Então, não tem um equilíbrio. É nisso que a gente se baseia quando faz Value Investing. Isso serve para ações de dividendo também, tá? Então, tem momento que não tem lógica nenhuma ação boa, dividendo está com preço baixo, a gente aproveita e compra. Por isso é aquela métrica de 6% ou mais, compra de dividendo pago. Se tiver menos que isso, não. Esse é o valuation, um exemplo de como você pode saber o valor justo da empresa, que é o valuation. Bom, base para aplicação. Então, análise fundamentalista. O que é isso? É você estudar o balanço da empresa. Né? Você vai ver o quê? Qual o lucro? Né? O lucro aumentou? É um bom sinal. O lucro diminuiu? É um mau sinal. Fluxo de caixa, né? O movimento de dinheiro que está acontecendo aí dentro da empresa. Entrada e saída. Endividamento. Então, endividamento, a empresa, quanto mais dívida, pior. Bom, histórico. É uma empresa que é constante, em bons resultados, ela oscila bom resultado. Como é que é essa empresa ao longo do tempo? Você pega 10 anos aí, pelo menos, para você analisar. Ela acabou de abrir, pô, então não compra, espera, dá tempo para ver como que ela vai reagir. Por isso que eu não participo de IPO, né? IPO é lançamento da ação, oferta pública de ações. Porque eu não sei o histórico da empresa, ela tinha capital fechado. Então eu espero um pouco, analiso, depois eu vejo o que eu faço. Tem gente que ganha dinheiro entrando em IPO. Aí você tem que ver como é que está o mercado. Geralmente a IPO é feito quando o mercado tem alta, então as pessoas estão achando que tudo vai dar dinheiro, está tudo maravilhoso. Tá? Então, pode ser uma oportunidade de você ganhar dinheiro fazendo o que a gente chama flipar. Você participa da oferta de ações, faz o lance lá de quantas ações você quer, geralmente você consegue bem menos que você tenta comprar. Mas daquelas ações que você conseguir, logo depois que ela for lançada na bolsa, geralmente ela valoriza a ação. Aí você vende e pega o lucro aí, 10, 15, 20, 30%, rapidinho, no mesmo dia, às vezes dessa diferença aí. Tá? Mas isso aí é uma estratégia de especulação, isso não é investimento. Para investimento não entra em IPO. Tá? Bom, cálculo do valor intrínseco. Então você vai determinar o valor justo através do valuation. Tá? E geralmente é o fluxo de caixa descontado, mas isso aqui é um cálculo bem complicado, porque não é um cálculo difícil de fazer, mas é um cálculo que é difícil de você estimar para fazer. Como assim? Você tem que levar em conta, por exemplo, quanto que a empresa vai crescer em 10 anos. Pô, não sei nem o que vai acontecer amanhã, eu vou imaginar 10 anos o que vai acontecer com a empresa. Então é uma coisa bem assim, complicado no sentido de você acertar. Fazer qualquer um faz, chutar aí quanto que deve ser o valor. Tá? Pesquisar a média do mercado, você pode várias formas você pode fazer, mas geralmente é um chute. Tá? Eu não uso isso aqui, não faço cálculo, até olho, eu faço assinatura de algumas research, algumas casas de análise, eu olho quanto que eles calculam através do fundo de caixa descontado. Aí já está lá na própria research, já coloca a margem de segurança, e eu mais ou menos me baseio por aquilo, mas eu não levo em conta aquilo como uma verdade absoluta, não. Tá? Existe outra forma de fazer valuation. Você pode comparar as empresas do próprio segmento, por exemplo, petróleo. Você pega a PetroRio, pega a Brava,
pega a Recôncavo, Petro Recôncavo, e você compara as métricas delas. Que métrica? Preço sobre lucro, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, né? Dita sobre a dívida total. Então, tem várias métricas para você analisar preço. Aí você faz a comparação, tá, entre elas e ver. Você pode olhar também o histórico da empresa, comparar o preço dela em relação a 5 anos aí, tá bom, 5 anos, ver se está na máxima, se está na mínima. Então, são formas de você avaliar o preço. Geralmente, os grandes investidores eles fazem isso aí, eles vêm pelo preço, é bem simples, já tem o feeling do preço, eles acompanham sempre, então quando a empresa está barata, eles já sabem que ela está barata e já compram. Tá? Mas esse fluxo de caixa descontado, como eu falei, é que é o mais usado, é o padrão, mas é um chutômetro. Margem de segurança, como eu falei, né, também. Você vai comprar a ação quando o preço estiver pelo menos 30% abaixo do valor de mercado. E longo prazo, né, como eu já citei, inclusive hoje de novo, vai usar a filosofia buy and hold. Comprar e segurar significa isso em português. Tá? Você vai comprar ação barata e ninguém sabe o tempo que essa ação vai valorizar. Uma coisa que se sabe, é uma lei não escrita no mercado, é que o que está muito barato tende a encontrar seu valor justo. Isso geralmente acontece. Agora, o tempo ninguém sabe, então o tempo continua sendo um elemento precioso. Tá? Eu, Rodrigo, respeito muito o tempo. O tempo é uma coisa que sempre você tem que levar essa variável em conta. Tá bom? Então, isso pode demorar anos. Tá? Eu, por exemplo, falando da minha experiência, tá? Quando teve a pandemia, um belo dia, uma sexta-feira, cara, de manhã eu olhei a ação da Movida, que é do setor de transporte de carros. A ação da Movida. O valor justo dela era R$ 21. Quando eu olhei, estava R$ 7. Eu comprei na hora. Aí, geralmente eu vendo uma ação que está mais valorizada e compra a que está bem barata. Que eu devia ter uma reserva de oportunidades, eu não consigo. Tem tanta coisa barata que eu gasto, compro tudo. Mas eu sei que na hora eu comprei. Comprei Movida na hora, né, a R$ 7. Na segunda-feira, ela já tinha subido para 9. Segunda-feira ela subiu para 9. Ela foi subindo. Quando chegou em R$ 15, eu vendi uma parte dela, uma boa parte dela, quase tudo. Fiquei com um pedacinho. Aí quando chegou em 21, 21 não, velho, 21 era o preço justo. Aí vendi a 15, aí com 17, R$ 18 eu vendi o restante. Vendi os 70% quando estava 15, né, mais do dobro de lucro. Depois eu vendi quando subiu mais um pouco. Tá? Eu compro ação de dividendo com isso, que eu comprei só para especular mesmo. Né? A ação igual Movida, porque Movida, setor de locação, não paga dividendo. Não é um setor que paga dividendo. Agora, tem o seguinte também. Né? Eu comprei, por exemplo, CVC, que é uma empresa que também não paga dividendo, o setor é considerado varejo, né? Que é turismo, é considerado varejo. Varejo tem as margens muito apertadas e tal, não dá lucro. Ela estava vivendo a tempestade perfeita, porque estava tudo ruim acontecendo com ela. Né? E eu, agora, de R$ 40 ela caiu para R$ 30. Aí eu comprei um pouco. Aí caiu depois para 20, que aí aconteceu mais problema, a pandemia. Né? Aí eu comprei mais um pouco. Resumindo, cara, ela está aí. Olhei ontem, estava R$ 1 e pouco, ainda não recuperou até hoje. Deixa ela lá. Você tem que investir um dinheiro que você não vai precisar usar. Eu tive um prejuízo danado, não realizado, porque eu não vendi, então não tive prejuízo. Estou esperando ela se recuperar. A CVC eu escolhi a líder de mercado, ela, inclusive, nesse período todo, ela se modernizou mais ainda, ela ficou mais online para reduzir custos e tal, enfim, mas não chegou ainda a valorização dela. Então, tem anos que eu tenho CVC, tá certo? Comprei também para fazer um trade igual Movida. Então, contei uma história que deu muito certo e outra que não deu. Aí, detalhe, a Movida depois já aconteceu isso de novo. Eu olhei um dia também e mesma coisa, ela estava R$ 7, o valor justo dela estava por aí, por volta de, até acho que 25, estava até mais que 21. Aí eu comprei de novo, ela teve 80% de valorização, vendi, foi quando eu comprei PetroRio. Eu dei entrada forte em PetroRio, foi com o dinheiro que eu tinha em Movida e o lucro que eu tive em Movida.
tá? E está a PetroRio aí. Ele já me deu, mas mesmo com a queda que ela teve, eu estou com uns 26% de lucro ainda. Tá? Então a ideia é comprar barato, vender caro. Se ela pagar dividendo bom, igual eu espero ano que vem, PetroRio, e ela valorizar quanto eu estou esperando, eu vou manter. Porque ela tem perspectiva, enquanto ela tiver perspectiva de valorizar e perspectiva de pagar bons dividendos, eu vou manter. Tá? Então essa aqui é a lógica. Movida nunca ia pagar bom dividendo, porque não é um setor de dividendo, então eu só fiz trade com ela. Tá certo? A CVC eu queria fazer trade também, mas ela desvalorizou, então deixa ela quieta. Então, por isso pode demorar anos. Ninguém sabe o tempo que vai acontecer essa valorização. Então, por isso você tem que fazer gestão ativa. Você tem que ir analisando. Por que eu vendi Movida? Porque eu achei que já estava bem esticado o preço, já tinha tido um lucro razoável. Então vende uma parte, a gente fala realizar o lucro. Mantive o resto, valorizou mais, bom, vendi mais um pouco, ou até acabei a posição. Porque eu achei que já estava bom o lucro que eu tive, estava muito perto já do valor justo. Por isso que é importante você saber o valor justo. Como é que eu sabia o valor justo? Aí, através de análise, que eu já falei para vocês. Tá? Então, geralmente eu pago caso de análise para ter esse valor de juros, já não precisa calcular esse fluxo de caixa descontado. Tá? Mas, de toda forma, eu analiso, tenho noção do preço, e é assim que eu faço. Isso é gestão ativa. Não precisa se olhar todo dia as tuas ações, mas pelo menos uma vez por semana é bacana você dar uma olhada e ver como é que tá. Tá bom? E aí eu dei já a dica, refinar com Philip Fisher, porque o Buffett, ele fazia isso aí, comprava barato e vendia caro, que é a base do velho investing. Ele não deixou de fazer isso. Só que, para resumir, vale a pena você estudar Philip Fisher, inclusive tem um livro, tá? Philip Fisher tem um livro muito interessante, Ações Ordinárias, Lucros Extraordinários, alguma coisa assim o título do livro dele. Só procurar Philip Fisher, é tal nome aí, vale a pena ler o livro dele, vai explicar melhor. Mas, resumindo, tá bem assim, rudemente, ele fala que vale a pena pagar por uma empresa se ela não está tão barata, mas que tenha qualidade. Entendeu? É mais ou menos igual amaciante de roupa. Eu tenho, por regra, comprar o que é mais barato. Mas amaciante de roupa, por exemplo, é uma coisa que às vezes esse barato sai caro. Você não vai ter a qualidade. Você comprar um amaciante um pouco mais caro, não precisa ser o mais caro, mas um amaciante de qualidade vai custar um pouco mais caro. Vai compensar. Entendeu? Então, essa mais ou menos é o que o Philip Fisher ele ensina. Tá bom? Eu tenho que fazer um outro encontro só de Philip Fisher. Bom, exemplo de Value Investing. Aqui é o Banco Inter, INBR32. Sábado eu comecei a preparar essa apresentação. Tá, o preço do Banco Inter estava R$ 27,76. Aí eu calculei o valor justo, tá, dava R$ 70 o valor justo. Então, esse é exemplo de velho investing. Está bem abaixo do valor justo. Né? Aí você tem várias métricas de calcular preço. O PL não é bom você analisar só por um parâmetro. Mas eu peguei aqui de exemplo, que o PL é o mais comum, né, usado. É o primeiro parâmetro que se usou para se entender preço de ação foi o PL, que é o preço sobre lucro. Né? Então, o PL do Banco Inter estava em 9 vezes, né? Enquanto que o setor estava em 13 vezes. Aí, não importa, mesmo se você não entendeu bem como é que funciona isso, você vai ver que 13 vezes é maior que 9, ou seja, o Banco Inter está abaixo do valor do setor, da média do setor. Você podia comparar também com outros bancos, né? E sendo que só levar em conta que o Banco Inter não é um banco tradicional, é uma fintech, é um banco digital, tá bom? Então, só esse cuidado tem que ter. Por isso que eu não trouxe, por exemplo, outros parâmetros, porque para banco tem alguns parâmetros de preço que não se usa, pela própria definição do que é um banco e tal. Tá? Então, vou falar assim resumidamente com vocês. Então, você vê que o valor, não só que pelo fluxo de caixa descontado, como pela comparação do setor, você vê que está barato. Então, você podia evitar de fazer isso aqui, né, e analisar o PL dele com o PL do setor. Outra coisa, que é até mais poderoso, você vê pelo preço. Tá? Você pega aqui, ó, pega aqui os últimos 5 anos, tá? Pega os últimos 5 anos, ó. Pô, você vê que estava aqui, ó, um valor, eu marquei até aqui, ó, 48,92. Quanto está hoje? Pô, 27,76, cara. Então, isso aqui é uma queda absurda.
É baseado em quê? Em nada, não custou nada demais com o Banco Inter, não teve fraude, não teve um resultado péssimo, apenas o que foi falado ali. É, o mercado reage com pânico, e aí as ações em geral caíram no Brasil, e o Banco Inter despencou desse jeito. Você vai e faz o quê? Aproveita. Você vai, aproveita e compra mais. Ou compra, né? A gente fala ponto de entrada. Você vê graficamente, olha aqui onde está o preço e olha onde chegou a estar. Você tem um abismo, essa diferença é muito grande. Tá? Então, até coloquei aqui ROI, o retorno sobre o investimento, 16%, porque está bem frágil, né? O preço dele. Então, o retorno sobre o investimento, 16%. E ó, caiu 39,8%, aqui é 2026, tá? De novo, saiu desconfigurado, foi mal aí, mas caiu 39,8% esse ano. Então, aqui é outro indício, né? Outro indício que tá barato. PetroRio. Então, também saldo, peguei aí, você vê. O preço, ela estava 53,34. Qual o valor justo dela? Calculando, seria 75,74. Olha só, uma diferença absurda, né? Agora, se você olhar pelo PL, que é o preço sobre lucro, é um parâmetro de preço, tá bom? O que acontece? Está em 6,5 vezes. Né? E aqui você tem 11 vezes. Então, só outra coisa falar para vocês também, ó, você vê que um valor menor, né, do que a média do setor, então está barato. O que significa 6,5 vezes? Que demoraria 6,5 anos para recuperar o investimento em PetroRio. Né? Aqui no setor demoraria 11 anos para recuperar o investimento. Tá certo? Então, enfim, está menor do que o setor, então é um indicativo que está barato. Olhando o gráfico, de novo, 5 anos, você percebe que houve uma queda. Estava aqui em 70,82, tá? Quando eu marquei aqui, um ponto de alta aqui. Ó. E no sábado, quando eu estava aqui nesse ponto aqui, que eu marquei, estava quanto o preço? 53,15. Então você vê que está bem descontado. Tudo bem, aqui teve um pico da guerra, tá? Mas de todo jeito, você pegar aqui, ó, esse ponto aqui, olha só em relação, né, a quanto estava. Né? Então você vê que está relativamente barato, né? Não em relação à média dela, não em relação à média dela, mas em relação ao que estava no ano, ela está barata, ela teve uma queda. Então aqui ó, mostra que ela teve um aumento de 28,3% em 2026, só que estava um aumento muito maior, ela caiu. Então, aí, só para a gente finalizar, o que acontece? Perceba que a PetroRio podia ser Velho Investing. Por quê? Porque ela está com preço abaixo do preço justo dela. Né? Agora, né, ela pode ser, na verdade, ela é um velho investing. Podia ser porque eu a tenho como uma empresa de dividendo em maturação. Né? Mas atualmente ela é velho investing mesmo, não podia ser não. Tá? Então, tirar aqui ela é. Análise fria, PetroRio é velho investing. Né? Eu, Rodrigo, que eu tenho como uma empresa incubadora para dividendo. Tá? Eu a comprei para ser para dividendo. Se ela não se transformar, ela já está praticamente sendo. Mas se não transformar, então eu aproveito o lucro dela, vendo e compro ação de dividendo depois. Tá bom? Porque a ação investing ela é comprada exatamente para ela valorizar mais do que uma ação de dividendo, que já é uma ação mais estável. Né? Então, qualquer coisa, recorda lá o quarto encontro do nível iniciante. Bom, e o Banco Inter, ele podia ser Growth Investing. Então, muitas vezes as ações elas se cruzam. O que é Growth Investing? Investimento em crescimento, que são empresas que elas não significa que elas estão descontadas do valor justo. Quem investe acredita que a empresa ela é assim um bebê que vai crescer muito ainda e vai ganhar no crescimento que tiver, por isso que é growth, crescimento em inglês, growth, investimento em crescimento. E muitas vezes quando se investe, muitas vezes a pessoa até ela aceita pagar muito caro. Por quê? Porque aqui esteja em 100 vezes
o preço sobre o lucro dela. Ou seja, demorar 100 anos para seu dinheiro investido retornar para você. Mas se ela crescer, dou um chute bem absurdo aí, se ela crescer 10 vezes, né, no período aí de 5 anos, aí. Então, na verdade, você pegar 100 dividido por 10 dá 10. Então, em 10 anos, você teria seu dinheiro de volta, que é um valor considerado baixo. Né? A média da Bolsa Brasileira está por 12 vezes o preço da média brasileira. Não estaria cara. Mas o cara ele acredita que ela vai subir 1000 vezes. 100 dividido por 1000, aí dá 0,1. Quer dizer, por menos de um ano você recuperaria seu investimento. Tá? Eu não gosto desse tipo de investimento, eu já comentei com vocês vão lembrar, porque você está trabalhando com o futuro. Tá? E o futuro a Deus pertence, como diz o dito popular. A empresa pode não crescer, você fica com o bico na mão. Tá? Com o velho investing também, tem que falar para vocês, tem um problema que chama trap investing. Trap é armadilha. Por quê? Muitas vezes você compra uma ação, igual eu falei da CVC, pode ser que ela não recupere o preço nunca mais. Ela tem anos que ela ainda está barata, e pode ser que nunca volte o preço. Porque, geralmente, como eu falei, o valor da empresa encontra o valor justo. Que não aconteça. Tem algumas empresas que isso não acontece, elas estão sempre baratas. Então você perde dinheiro. Tá? CVC foi isso, eu perdi dinheiro com ela. Entendeu? Então, com Growth Investing, se a empresa, você aceita pagar caro, acreditando que ela vai estar barata no futuro. Pode não chegar isso aí. Ela pode continuar cara. Então, mas aqui é só para mostrar, porque quando você vai analistas vão chamar de velho investing. E tem outros que vão chamar de growth investing. Então vão ter casa de análise que vão oferecer isso para você. Vai ter a carteira lá, growth investing, eu acredito em crescimento, que é a filosofia do Peter Lynch. Já indiquei para vocês, né? Como é que é o nome do livro? Peter Lynch. Poxa, desculpa, eu esqueci, né? Só assim. Que é o modo de investir, é o nome do livro. Assim, tá? Ele usava esse método, ele é bem didático o livro dele também, assim como os outros que eu citei, né? E ele fala como investir em ações de crescimento, como você achar ações de crescimento. Então é bem interessante. Então a Fidelity, que é a gestora que ele foi responsável, ele entrou como estagiário, tornou responsável, ganhou muito dinheiro usando essa estratégia de Growth Investing. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que estudam Peter Lynch, tá bom? Mas então poderia ser as duas. Bom, isso que eu queria falar com vocês, tá? Grupo, qualquer. Interagir também, quem já compra alguma ação de Velho Investing, coloca lá o de Growth Investing, tá certo? E aí, meus amigos, empolguei, porque eu ia fazer 2 encontros, né? Deixar para vocês no grupo aí. Vai ser o terceiro ou quarto encontro. Depois eu ver, vamos pensando mais aí. Qualquer coisa dá sugestão também de assunto que vocês tenham interesse, a gente pensa em fazer alguma coisa. Mas esse clássico de velho investing, deep velho investing, cripto, né, e a teoria do cisne, para vocês aplicarem o deep velho investing nas criptomoedas, entenderem o porquê, né, de como essa filosofia eu tinha que passar para vocês, tá bom? Então, aqui não repara que o ambiente que eu estou de costas aqui para a parede, que eu estou tocando no meu quarto, porque esses últimos vídeos eu gravei com gente em casa, então não deu para gravar no escritório. No escritório, na verdade, é o quarto da minha filha, ou lá na sala, que um ou outro podia passar, então eu gravei aqui mesmo no meu quarto. Tá? Mas então valeu aí. Até a próxima. Bons lucros para todos nós.